Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos companheiros de viagem através das páginas da Bíblia. Eu sou o Fábio, estou de volta para a gente concluir mais um episódio e mais um capítulo. Capítulo 8 de Marcos, a parte 4, episódio número 473, sexta temporada. E é isso que a gente vai fazer aqui agora, concluir esse capítulo, esse episódio. Tudo bem com vocês? Que sempre estão aí com a gente? Como é que tá o coraçãozinho? Tudo em paz? E as lutas de cada dia? Você tem vencido? Tem se prostrado diante delas? Enfim, o texto bíblico ele nos ajuda a encontrar os melhores caminhos. Encontramos sabedoria na Bíblia, vida eterna em Jesus, mas também vida abundante aqui já. Temos muitas lições na Bíblia para a gente aprender a viver uma vida plena em Jesus Cristo. Mais do que religião, relacionamento, comunhão com Jesus e com o próximo, com aqueles que desejam, né? Então veja sobre o lucro secular e a perda espiritual. Em Marcos capítulo 8, versículo 35 ao 38, a gente vai ver hoje, tá? Esses versos aqui, eles se apresentam como um cálculo aritmético sobre perda e ganho, né? Perda e ganho da nossa vida. Então veja aqui um cálculo importante e também curioso. Nesse cálculo a alma está de um lado, o mundo do outro. Olha só. Assuntos seculares de um lado, preocupações espirituais do outro. Veja que preocupações espirituais do outro. Um cálculo desse tipo envolve uma dificuldade, porque não existe um padrão comum ao qual nós possamos trazer coisas tão diferentes em sua natureza. Veja que não existe uma medida comum pela qual possamos simplificar a sua comparação e assim avaliar melhor suas reais proporções relativas. Eles não têm fator comum. Eles são primordiais um para o outro. Mas talvez fosse melhor a gente considerar esses versículos aqui como uma alusão não tanto a um simples cálculo aritmético, mas a um cálculo mercantil, prático. Veja que antigamente era costume entre comerciantes, alguns ainda guardam esse hábito de, num período específico do ano, olhar seus livros, né? Quando o computador ainda não existia, e ver como eles estavam com o mundo e como o mundo estava com eles, para equilibrar as contas, apurando seus lucros, determinando suas perdas. Agora, o curso assim seguido no secular pode com vantagem ainda maior ser adotado em questões espirituais, enquanto a adoção de tal curso parece sugerida pela pergunta: o que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O suposto lucro aqui é apresentado com a maior vantagem. Vamos lá entender. O suposto ganho é o máximo possível, o maior possível. De fato, muito maior do que qualquer homem já alcançou. Que qualquer indivíduo deve ganhar o mundo inteiro é bastante improvável, né, gente? Não é quase, não totalmente impossível, né? Nenhum homem jamais ganhou tanto, nenhum homem provavelmente o fará. Nenhum homem hoje em dia sonha com tal coisa. Na história do mundo a gente vê muitos, né? Alguns, na verdade, como nos tempos antigos. Alexandre o Grande, por exemplo. Ele submeteu as tribos hostis ao redor, as armas da Macedônia. Ele conquistou as províncias da Ásia Menor. Ele dividiu o império de toda a Ásia. Em 3 grandes batalhas ali, ele decidiu sobre o império de toda a Ásia. Grânicos, Issos e Arbela. E ele recebeu a submissão de embaixadores italianos, citas,
Celtianos, ibéricos. Ele penetrou até o limite mais distante ao norte, derrubou citas, empurrou suas vitórias para o leste. O Alexandre o Grande ali, eles fundaram cidades, plantaram colônias. O Império Greco-Macedônico foi imenso, um dos maiores que esse mundo já conheceu. Mas o seu progresso foi interrompido pelo murmúrio de suas tropas. Ele foi obrigado a recuar e ele construiu uma frota. Ele navegou sentindo que havia chegado ao limite de sua carreira. E lágrimas encheram seus olhos. Porque ele chorou porque suas vitórias estavam chegando ao fim. Não havia mais nada para ele conquistar ou subjugar. Nenhum outro mundo, dizem os historiadores, para ele conquistar. Mas se examinarmos o assunto com algum grau de precisão, nós descobriremos que esse ousado aventureiro invadiu apenas alguns países do mundo até então conhecidos, né? Nós descobriremos que era uma porção muito insignificante daqueles imensos continentes, muitas ilhas, que a descoberta geográfica moderna acrescentou às atuais dimensões do globo terrestre. Todos nós já ouvimos falar de Napoleão, agarrou o cetro do Império Universal, subiu rapidamente uma carreira ali ele subiu de capitão, ele era tenente de artilharia, subiu para capitão, coronel, general de divisão, se tornou o primeiro cônsul por 10 anos, depois de forma vitalícia, depois ascendeu ao trono imperial, o Império da França. Ele aumentou em cerca de 1/3. Mas o que era isso para a ambição de Napoleão? Ele deve reinar supremo e sem rival na Europa. E em prosseguimento desse gigantesco esquema de conquista, ele realmente adicionou ao seu império Itália, Suíça, Holanda, Hannover. Ele conquistou a Espanha e Portugal, colocou seus parentes em tronos estrangeiros. Depois ele procura a Rússia. Acima de tudo, ele suspirou pela Inglaterra. Ele se lançou sobre o Egito, daí, como ponto de ataque mais potente, fixou os olhos na Índia. Nada satisfazia com nada. Uma vez conquistada a Índia, o mundo pensou ele seria submetido aos seus pés. Ele seria o único possuidor da terra. Isso, sem dúvida, teria sido o resultado de sua invasão bem-sucedida. Mas a maré da fortuna parou de fluir. Seu fracasso na Espanha, sua retirada de Moscou, depois sua derrota em Leipzig, depois seu banimento para Elba, por último sua derrota final lá nas terríveis planícies de Waterloo. Nenhum indivíduo jamais alcançou a posse do mundo, ninguém avançou tão distante como ele. Mas vamos por um momento imaginar a suposição de ter se tornado um fato consumado. Suponhamos o vasto império da terra nas mãos de um homem. Tomemos como certo que a posse do mundo, o mundo inteiro, é realizada por um único indivíduo. Vamos imaginar todos os benefícios desse vasto domínio, suas conveniências e confortos, suas riquezas e honras, seus prazeres, elogios e lucros, tudo sob o comando de um único homem. Qual seria então a continuação disso? É o que eu te pergunto. Ora, ele acharia impossível retê-lo por um período de tempo considerável. Não podemos calcular com certeza a continuação de qualquer posse mundana durante toda a vida. Não podemos contar com sua duração nem mesmo por alguns anos dessa vida. Mesmo que pudéssemos, não temos certeza da própria vida por um único momento, meus queridos. A vida é um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois se desvanece. Há apenas um passo entre nós e a morte, diria certo escritor. Essa noite a alma pode ser exigida, está aqui nos evangelhos, e o que será dela? Não há permanência de posse na terra, não há estabilidade de posse aqui embaixo. A herança passada de pai para filho, novamente de filho para pai, passará para as mãos de estranho alguma hora. Podemos estimar o valor da alma de várias maneiras. Nós podemos enumerar
4 deles como os mais óbvios. Nós podemos avaliá-lo pelo preço infinito pago por ela, pela alma, pela imensidão de suas capacidades, por seu valor intrínseco e pela imortalidade do seu ser. O preço pago pela alma foi um preço precioso e incalculável de resgate. Porque preciosa é a redenção da alma. Esse preço não era de coisas corruptíveis como ouro ou prata, mas o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Nele nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo as riquezas de sua graça. Por causa da alma, Cristo morreu. Por causa da alma, o Espírito Santo, o santificador, está trabalhando por causa da alma. A palavra de Deus é dada, o evangelho é pregado e o braço do Senhor é revelado. Assim, das dores que Deus realiza para salvar a alma, do poder que o Espírito exerce para santificar a alma, dos esforços que Satanás faz para destruir a alma, bem como do sangue que Cristo derramou para redimir a alma. Mais uma vez, pensamos em seu valor intrínseco. É uma cintilação da deidade, é o sopro do Todo-Poderoso no homem. Deus soprou em suas narinas o sopro da vida e o homem tornou-se alma vivente. Foi em sua criação a imagem de seu Criador, bem como a obra-prima de sua obra. Estava estampado com a semelhança do Eterno, embora a inscrição esteja tristemente desfigurada pelo pecado, ainda é um Espírito infinito e a descendência direta do Pai dos Espíritos. Quando refletimos sobre a grande capacidade da alma, pensamos na sua capacidade de sofrimento, que é imensa. Nenhuma dor ou corpo pode se comparar à angústia indizível da alma. Por outro lado, não há prazer na organização corporal que se compare com a alegria intensamente emocionante da alma, quando ela se deleita em Deus, ou medita em sua palavra e obras, ou se eleva em alta e santa contemplação da sua presença. Além disso, há seu maravilhoso poder de desenvolvimento. O pouco que os animais inferiores possuem logo se aperfeiçoa, o instinto flui imediatamente. A mente do homem concentra em si mesmo os elementos de aperfeiçoamento quase ilimitados. Enquanto durar a vida, podem se fazer acessos ao nosso conhecimento, acréscimos feitos às nossas realizações, novas descobertas feitas na ciência, novos avanços na arte. Melhor ainda, é a própria prerrogativa da alma, pois é o próprio propósito para o qual seus poderes foram concedidos. A alma e a sua função, glorificar a Deus na terra e glorificá-lo no céu. Desfrutá-lo aqui no futuro, vê-lo e servi-lo, conversar com anjos e espíritos glorificados, ter comunhão com o Pai lá na eternidade, Filho e Espírito, e beber profundamente da fonte da graça e amor que brota ao lado do trono do Eterno. Essa é a promessa da palavra de Deus. Adicione a tudo isso a imortalidade de seu ser. É um espírito imortal, você é imortal, é uma chama que nunca se apaga, é uma luz que nunca se apaga, é invisível, mas eterno. O bebê que tem apenas um palmo, ele tem uma alma que sobreviverá a este mundo. No seio desse bebê, enquanto dorme no berço ou se pendura no peito, está uma alma que durará mais do que o sol e a lua duram. Quando os elementos se derreterem com calor fervente, quando a terra for queimada, os sols enrolados como um pergaminho amassado, essa alma sobreviverá, permanecerá ilesa em meio ao naufrágio da matéria e ao esmagamento dos mundos. Não é assim o corpo. Quem nunca ouviu falar? Ou melhor, não leu sobre o famoso guerreiro asiático Saladino? Hoje tem bastante história, já falamos de Napoleão, de Alexandre o Grande, conquistador greco-macedônico. Vamos falar de Saladino, para a gente concluir. Depois de subjugar o Egito, estabelecendo-se como sultão do Egito e da Síria, tomando cidades sem número, retomando a própria Jerusalém das mãos dos cruzados, esse herói muçulmano da Terceira Cruzada
E belo ideal da cavalaria medieval finalmente teve que ceder a um conquistador ainda mais poderoso. Poucos momentos antes de seu último suspiro, ele ordenou a um arauto que suspendesse na ponta de uma lança mortalha ali, o pano ali em que ele seria enterrado, e gritasse ao erguê-la: veja, aqui está tudo que Saladino, o grande, o conquistador, o imperador, leva consigo, toda a sua glória. Assim, meus queridos, todas as honras e riquezas deste mundo, todos os prazeres e gratificações corporais, todas as grandezas terrenas são reduzidas pela morte a um lençol onde o corpo é enrolado. Naquela cultura, a gente nem isso tem. Põe uma roupinha ali, mais ou menos. Mas a alma imortal em sua natureza assegura em sua existência. O que então nós podemos repetir? Valerá o homem se ele ganhar o mundo inteiro e ainda assim tudo. O ganho que qualquer homem pode esperar é infinitamente menor do que isso. E perder a sua alma, ou a vida celestial superior. O que lhe valerá se ele obtiver um pequeno ganho sórdido, mas perder a sua alma? O que lhe valerá se ele ceder a um prazer, a uma paixão degradante, a uma luxúria vil? O que lhe valerá se ele, engolindo alguns goles intoxicantes, no final perder a sua alma? O que lhe valerá se ele gratificar mais algumas concupiscências da carne e perder a sua própria alma? O que lhe valerá se ele desfrutar um pouco mais da companhia de maus companheiros, ou mesmo do sorriso e do favor dos grandes da terra, e perder a sua alma? O que vai lucrar com ele se ele tiver mais alguns prazeres de qualquer tipo, prazeres que duram pouco tempo, satisfazem tão pouco enquanto duram, enquanto se deleita neles, perder a sua própria alma? Se Jesus te chamasse hoje, você está pronto para se encontrar com ele? Sua alma está pronta para voltar de onde ela veio, e o pó torne a terra, o espírito, a alma, a Deus que deu. A gente volta no capítulo 9, meus queridos, para continuar meditando no precioso, maravilhoso, excepcional texto bíblico. Eu amo a Bíblia, e eu vou fazer você também se apaixonar pelo texto bíblico cada vez mais. Eu duvido que, se você ouvir esses 400 e lá vai fumaça capítulo, você não vai se apaixonar pelo texto bíblico. A Bíblia é fantástica, ela tem poder para te levar para o céu, mas ela transforma você primeiro, por dentro, completamente. Tá bom? A gente se vê em breve. Um abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau.